Capítulo 3. Corrida de motocicleta. Era o segundo dia. Agora que me vinguei um pouco daqueles idiotas do primeiro dia, meu café estava bem agradável. Se eu tivesse que listar um problema. Lívia, aquela mesa ali tem um pedido. Certo. É que as duas garçonetes estavam trabalhando de forma um pouco desajeitada. Quando eu estava tirando um bolo da cozinha, Raymond falou comigo. Aquelas duas estão bem? O que aconteceu ontem teve um efeito. Seria melhor se elas não tivessem sido enganadas pelas palavras que aquelas pessoas disseram. Tanto Lívia quanto Angie estavam conscientes uma da outra, mas não conseguiam falar uma com a outra. Vamos apenas esperar e ver o que acontece no momento. As coisas provavelmente voltarão ao normal em pouco tempo. Eu me pergunto sobre isso. No entanto, acho que as diferenças nas origens familiares são fatais na construção de amizades. Foi isso que Raymond disse, com uma atitude pouco cooperativa, mas eu realmente sabia o que estava acontecendo. Por exemplo, suponhamos que haja uma pessoa rica e outra pobre. Se lhes fosse perguntado se compartilhavam ou não exatamente o mesmo conjunto de valores, a resposta seria não. A diferença de valores entre os dois seria grande. Observei o relógio. Talvez os dois devessem fazer uma pausa. Raymond levantou os óculos com um dedo. Isso pode ser bom. Afinal, não há muitos convidados no momento. Como o primeiro dia foi muito cruel, senti que lidar com isso não seria um problema para mim. Raymond parecia seriamente preocupado comigo. Sabe, com isso estamos realmente no vermelho. Está tudo bem. Apesar do que parece, posso ganhar dinheiro no último dia usando isso. Com isso, você quer dizer apostar? O último dia do festival escolar. Havia algumas partidas programadas como parte de uma exposição. A razão para isso era mostrar o quanto os alunos estavam aprendendo na escola. No entanto, tornou-se um dos destaques do festival escolar, e cada evento tinha recompensas esplêndidas. Além disso, as pessoas faziam apostas para saber quem ganharia, e os jogos de azar deixavam todo mundo agitado. Pensei se era bom ou não que algo assim acontecesse em um festival escolar, mas também era uma época de lucros. De qualquer forma, já que eu tinha Lucian, minhas chances de ganhar uma aposta aumentariam. Essa coisa era capaz de reunir informações e, por meio de uma investigação minuciosa, calcular quem venceria com alta probabilidade. Raymond olhou para mim em choque. Você realmente gosta de jogos de azar, não é, Leon? Que perturbador. Pelo contrário, eu odeio jogos de azar. Eu odiava coisas como jogos de azar. No entanto, eu adorava ganhar. Lívia e Angie andavam pelos prédios agitados do festival da escola. Normalmente as duas estariam mais próximas, mas hoje elas estavam mantendo uma distância sutil entre si. Lívia não entendia os sentimentos de Angie, e Angie não sabia como se dirigir a Lívia. Até agora, elas não tinham se preocupado muito com o nascimento uma da outra. No entanto, depois do que aconteceu ontem, surgiu uma lacuna entre as duas. Angie falou: esses crepes estão muito gostosos. Lívia respondeu: certo. A conversa não continuou. Houve uma pausa enquanto as duas pensavam no que fazer. Nesse período, as duas notaram um grande quadro de avisos. Era uma tabela para um torneio de corrida de motos aéreas. Cada ano escolar escolhia seus representantes, e somente aqueles que se saíssem bem em uma corrida passariam para a próxima. O torneio terminava com uma corrida final entre os que chegavam ao topo. Havia também outros eventos, mas, curiosamente, a corrida de motocicletas era a única que as pessoas assistiam com um tipo especial de entusiasmo. Lívia olhou para o quadro de avisos. Há muitas partidas apenas para a corrida de airbike. Angie, talvez pensando que isso era algo que ela poderia pelo menos explicar, começou a falar. As pessoas ficam empolgadas com isso todo ano. Há muitos outros eventos, mas a corrida de airbike é a mais popular. Embora seja simples, as apostas também são interessantes. Outros escolhem quem acham que vai ganhar, mas as pessoas também fazem apostas para prever a ordem. Há muito lucro quando se ganha. Falando em termos da era moderna, era como uma corrida de cavalos ou de barcos. Fazia circular muito dinheiro. Lívia ficou impressionada. Você sabe muito sobre isso, Angie. Angie continuou, encantada. Eu vim aqui várias vezes antes de me matricular na escola. Além disso, apesar do fato de os principais candidatos estarem participando, o representante dos alunos do primeiro ano é Gil. Ele é excelente no manuseio de motos aéreas, e há muitos fãs que estão ansiosos para ver quem será o vencedor. Então, Gil é habilidoso em uma moto aérea.
Ah, estou vendo o nome dele ali. Lívia ficou feliz ao ver o nome de Gil, mas perguntou algo a Angie. Leon não está participando? Leon? A habilidade dele não é ruim, e ele tem a capacidade de entrar como jogador por pouco. Mas como Gil está aqui este ano, não havia outra opção. Em primeiro lugar, Leon podia fazer quase tudo, e isso naturalmente significava que ele podia usar uma moto aérea. No entanto, ele ficou para trás em termos de habilidade em comparação com Gil. Se o Leon participasse, eu torceria por ele, no entanto. Certo. No entanto, aquele cara não teria motivação. Ele está fazendo um estardalhaço sobre lucrar com as apostas. Eu preferiria que ele não fosse tão louco por jogos de azar. Concordo. Enquanto os dois conversavam alegremente, Marie estava atrás deles, olhando para o quadro de avisos. Marie e Kylie saíram para fazer compras. Atrás das alegres Angie e Lívia, Marie deu uma olhada no quadro do torneio de corrida de motos aéreas. Ela também examinou os outros eventos. Os nomes de Julian e dos outros estavam impressos em cada evento. Se todos ganharem o torneio, logo conseguiremos reunir a meta de dinheiro. Com isso, não precisaremos nos preocupar com as despesas de moradia. Marie e Kylie estavam carregando bagagens em ambas as mãos. Kylie tinha uma expressão exausta. Por que vocês não fazem apostas sobre quem venceria usando o dinheiro que ganhamos? Todo mundo é um candidato vencedor, certo? Os benefícios a serem colhidos serão imensos se você ganhar. No entanto, Marie ficou surpresa. Isso não serve. Além disso, eu detesto jogos de azar. Marie detestava jogos de azar. É a mesma coisa que em minha vida anterior. O namorado com quem eu saí era um inútil que perdia quase todas as apostas que fazia e tinha muitas dívidas. Eu terei meus grandes ganhos de forma constante. De forma gradual ou não, Marie tinha lembranças ruins associadas ao jogo. É a mesma coisa agora. Além disso, minha família está endividada por causa do jogo. Sinto falta da minha família da minha vida anterior. Aqueles dias eram bons. Minha infância foi divertida naquela época. A família atual do Visconde de Marie não poderia ser chamada de uma família esplêndida por nenhum padrão. Marie segurou sua bagagem debaixo dos braços e se dirigiu ao seu café. Agora vamos trabalhar duro para ganhar dinheiro. Me dê uma mão, Kylie. Não tenho outra escolha, não é? Farei o meu melhor para ganhar um salário. Os dois se separaram de Angie e Lívia para voltar à cafeteria cheia de mulheres que criaram um tumulto e cercaram Julian e os outros. Era o terceiro dia. Era o dia de todos os tipos de jogos, o ponto central do festival da escola. Olhei para o campo de um salão que custava dinheiro para entrar. Sentei-me em um sofá enquanto olhava para o campo inutilmente grande. Moedas de ouro, moedas de prata e notas estavam empilhadas em cima de uma mesa baixa. Eu sorria enquanto contava os rolos de cédulas. Não conseguia parar de sorrir. Mestre, parece que na próxima corrida, várias pessoas estão agindo para garantir que um jogador específico vença. Portanto, minha previsão para o próximo jogo mudou para 12-4. Ouvi a voz de Lucian. Lucian havia se escondido e coletado informações sobre os jogadores no campo, nas salas de espera e em outros locais. Por causa disso, eu continuava ganhando apostas. Garçom, vou fazer uma aposta na próxima corrida para o número 12 e o número 4. Apenas esta quantia de dinheiro. Entreguei rolos de cédulas ao garçom e comprei um bilhete. Enquanto me despedia do garçom, que saiu apressadamente para processar minha compra, eu ria enquanto apoiava meus braços no encosto do sofá. Ganhar é divertido. Angie e Lívia estavam olhando para mim com olhos frios. As duas estavam sentadas uma ao lado da outra, tomando suco enquanto assistiam às partidas. Você realmente gosta de agitar as pessoas ao seu redor. Leon, você vai se machucar apostando demais algum dia. Havia algumas pessoas ao redor que perderam muito dinheiro com jogos de azar. Essas pessoas só conseguiam olhar para mim com ódio enquanto eu continuava a ganhar. Está tudo bem, eu não vou perder. Mesmo que eu perdesse uma ou duas vezes, tudo bem, já que estou ganhando sem problemas. As moedas de ouro e prata que se acumulavam estavam brilhando intensamente. Como Lucian havia previsto, o número 12 ficou em primeiro lugar e o número 4 em segundo. Uma grande quantidade de dinheiro mais uma vez chegou às minhas mãos. Não consigo parar de sorrir. Eu já tinha ganhado dinheiro para rir das minhas perdas no café. Na corrida seguinte, Gil finalmente apareceu. Gil fiel memória era de uma família nobre de viscondes da corte real. Ele era o irmão adotivo de Julian e o personagem que desempenhava o papel de seu melhor amigo.
Ele tinha longos cabelos verdes e um sorriso gentil, mas na verdade tinha um coração negro. Esse cara manejava motocicletas aéreas com habilidade. Ele tinha habilidade suficiente para ser o único candidato indicado pelos alunos do primeiro ano. Então faça algum lucro para mim, Gil. Mestre, surgiu um pequeno contratempo. No entanto, quando Lucian fez um relatório, a situação começou a se tornar ameaçadora. Pressionei meus dedos contra as têmporas para continuar ouvindo Lucian. O representante que apareceu para os alunos do primeiro ano é Gil, mas parece que ele está sendo alvo. Gil estava sendo alvo? Quando fiz uma expressão séria e olhei para o local, Lívia percebeu e perguntou algo. Você queria participar também, Leon? Quando inclinei minha cabeça para o lado, Angie fez uma expressão apologética. Desculpe. A decisão de quem participaria foi uma votação majoritária do comitê executivo. Foi difícil para mim conter minha opinião. Parecia que os dois acreditavam que eu queria participar. Eu definitivamente tentei me tornar um candidato, mas é que os meninos candidatos já haviam sido decididos até mesmo para o evento menos popular. Eu não queria estar lá fora, então não tinha problema em fazer esquemas para obter lucros por meio de apostas. Entretanto, essa convenção foi uma grande oportunidade de atrair os meninos comuns. Se um deles desempenhasse um papel ativo, a opinião das moças sobre ele mudaria. Em outras palavras, obter uma vitória era muito benéfico para se casar. Por isso, cada evento tinha muitos rapazes que participavam seriamente. Ocasionalmente havia aqueles que eram obcecados por vencer e recorriam a táticas desonestas. No entanto, com Gil era diferente. A situação era estranha desde o início. Parece que Angie logo percebeu isso. Gil está sendo marcado. Se um aluno do primeiro ano fosse um bom jogador, não era estranho que ele fosse marcado, mas a forma como ele estava sendo alvo era minuciosa. Ele estava sendo cercado e confrontado com outros. Era óbvio que algum tipo de ataque havia sido lançado contra ele. Lívia parecia sombria ao ver isso. Por que algo assim está acontecendo? Eu me sinto mal por Gil. Foi como a Lívia disse. Eu havia apostado em Gil e ficaria preocupado se perdesse. Deixando meus problemas de lado, será que a preocupação de Lívia com Gil se baseava em algum tipo de instinto de que Gil poderia ser seu amante? Suponho que isso não me dizia respeito. Angie murmurou alguma coisa. Estou vendo. Esses caras são os seguidores da filha de um conde, Clarice. Lívia inclinou a cabeça para o lado. Clarice? Quem é essa? Quando a corrida estava passando da fase intermediária para a fase final, Gil passou pelos veteranos que o cercavam na partida. Ele se esgueirou à força usando alguns movimentos acrobáticos e passou por cada jogador, um após o outro. Parece que a moto daquele cara foi modificada ilegalmente. Não parecia que o desempenho da motocicleta era bem diferente do das outras? Enquanto eu pensava nisso, houve um grande clamor no local por causa de sua grande ultrapassagem. Eu também estava feliz, pois se Gil vencesse a partida, eu ganharia a aposta. Lucian me informou de algo. Gil não pode se classificar para as finais, mesmo que vença. Quando Lucian me ouviu responder, não há chance. Em um sussurro, ele relatou uma lesão de Gil. Ele tem uma fratura óssea. O fato de ele ter sido atacado pelas pessoas ao redor machucou um osso, e os movimentos excessivos que ele foi forçado a fazer o fraturaram. Mesmo em um mundo onde existem coisas úteis como a magia de cura, não haveria tempo suficiente para ele chegar à próxima corrida. Por pouco Gil não assumiu a liderança e alcançou a meta. Depois que Gil devolveu sua motocicleta a um dirigível, ele desmaiou e a equipe médica se reuniu para colocá-lo em uma maca. Quando Angie estava prestes a deixar o salão, perguntei sobre suas intenções. Para onde você está indo? A turma do primeiro ano precisa de um solucionador de problemas. Precisamos verificar o estado da lesão do Gil e preparar um substituto para ele se necessário. Vou conversar com o comitê executivo. Como a Lívia também a acompanhou, decidi guardar as notas e moedas em minha bolsa e corri atrás delas. A voz de Marie ressoou dentro do consultório médico. Gil. Ela se agarrou ao Gil enquanto ele estava deitado em uma cama e estava chorando de verdade. Gil a encarou com um rosto preocupado, mas sorridente. Seus longos cabelos verdes destacavam a bandagem enrolada em sua cabeça. Está tudo bem, Marie. Estou são e salvo, como você pode ver. Julian e Kyle também estavam no consultório médico. Os outros rapazes, os alvos de captura que se apaixonaram por Marie, estavam se apresentando como participantes de um evento.
por isso não puderam comparecer. Angie falou com o comitê executivo da turma do primeiro ano. Parece que não temos outra escolha a não ser encontrar um substituto. O comitê executivo ficou preocupado com as sugestões de Angie. Mas então, há o problema de quem escolher como participante. Como praticamente todos os meninos habilidosos já estão em outra competição, não será fácil encontrar um substituto. Parecia que seria difícil preparar um substituto. Lívia agarrou meu braço. Ela sussurrou sob a atmosfera do lugar. O Gil está bem? Eles disseram que em 3 dias ele vai se recuperar. É incrível que uma fratura óssea possa ser curada em questão de 3 dias. A magia era incrível. Sua velocidade era algo que a medicina moderna da minha vida anterior nem se comparava. Lucian se gabou dizendo, se eu cuidar disso, ele ficará bem em um dia, dependendo da situação. Não, ele não precisaria nem de 24 horas. Isso me fez sorrir ao ver como essa coisa era excessivamente fanática por não perder para a magia. Lívia parecia confusa ao falar. Mas se eu cuidasse disso, ele teria se recuperado mais rápido. Por que eles não me deixaram fazer isso? Havia poucas pessoas que eram habilidosas com a magia de cura. A protagonista era uma existência especial que possuía uma alta proficiência em magia de cura, a ponto de mais tarde ser chamada de santa. Sabendo disso, era realmente estranho que as pessoas ao seu redor não a deixassem lidar com o problema. Eu a convenci a ficar em silêncio. É porque o que você considera normal é, na verdade, anormal, Lívia. Se você falar com os médicos sobre isso, eles ficarão furiosos, então é melhor não mencionar. Essa taxa de recuperação é normal para as pessoas. Sim, é isso mesmo. No entanto, eles poderiam ouvir se você falasse com eles, Leon. Eu achava que eles não entenderiam se eu falasse, mas tudo bem, desde que ela ficasse em silêncio. De qualquer forma, mesmo que eu tentasse falar com eles, acabaria soando patético. Vou parar por aqui antes que eu faça meu coração doer. Deixando esse assunto de lado, eu sabia que Lívia era mais habilidosa até mesmo do que os especialistas que tínhamos, mas seria problemático se ela anunciasse isso aqui. Isso feriria o orgulho dos médicos, e seria muito provável que se espalhassem rumores sobre a incompetência deles ou algo do gênero. Lívia deveria mostrar sua habilidade no momento e no local adequados. O prêmio em dinheiro para a corrida de motos era tão grande. Era para ser o meu dinheirinho. Marie revelou suas verdadeiras e horrendas intenções enquanto chorava. Julian confortou Marie, colocando a mão em suas costas. Está tudo bem, Marie. Todos os outros e eu venceremos os outros eventos. Era apenas um dos programas do festival escolar, mas o prêmio em dinheiro era enorme, já que se tratava de uma academia para nobres. Falando em termos da minha vida anterior, era como se eles estivessem tratando vários milhões de ienes como se fossem uma quantia normal. O valor variava de acordo com o evento, mas, entre eles, o prêmio em dinheiro para a corrida de motos aéreas era de incríveis 30 milhões. Esse valor do prêmio em dinheiro indicava a popularidade do evento. Eu tinha esperanças para a corrida de motos aéreas. Mesmo se ganharmos os outros eventos, a soma deles não chegaria nem à metade do prêmio em dinheiro da corrida de motos aéreas. Gil pareceu se desculpar. Minhas desculpas. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Marie enxugou as lágrimas. De verdade, aqueles alunos mais velhos não foram cruéis? Eu deveria prestar queixa para ganhar dinheiro de consolação. Quando Marie disse isso, Julian e Gil ficaram envergonhados, pois pareciam ter pensado que Marie estava preocupada com eles. O amor é cegante, como dizem. Essa pessoa só está falando de dinheiro há algum tempo. Está tudo bem? Quando sussurrei isso, Lívia também pareceu preocupada. Ela definitivamente está preocupada com o Gil também. Afinal de contas, todos eles abandonaram seus status para ficarem juntos com ela. Essa Marie enredou 5 alvos de captura, pois ela era alguém que reencarnou. Se fosse apenas isso, ela poderia ter conseguido de alguma forma, mas esses caras abandonaram seus status. A começar por Julian, todos costumavam ser herdeiros de uma família nobre de prestígio. No entanto, a partir de agora, eles abandonaram suas noivas para ficar com Marie, o que fez com que suas famílias cortassem relações com eles. A decisão deles de fazer isso me surpreendeu. E eu me pergunto sobre isso. Parece que Marie gosta muito de dinheiro. Ela estava falando apenas de dinheiro por um tempo. Enquanto eu estava tentando descobrir que tipo de mulher a Marie era, os alunos do último ano entraram no consultório médico.
À frente deles estava uma estudante do segundo ano e filha de uma família árabe, Clarice Fieratley. Ela tinha um cabelo laranja macio e volumoso que estava amarrado atrás do pescoço e pendurado no ombro direito. No passado, ela se parecia mais com uma aluna de honra, mas mudou completamente depois do verão e atualmente começou a se vestir como uma gyaru. Mesmo assim, ela parecia elegante, pois tinha uma figura esbelta e bem proporcionada e uma altura alta semelhante à de uma modelo. Ela fazia parte do quadro de honra, mas sua mudança completa após as férias de verão foi chocante. Além disso, essa pessoa era filha de uma família de condes da corte real, e era a ex-noiva de Gil. Ela e seus seguidores entraram na sala médica. Também a cercavam 5 servos exclusivos da subraça. Eles ficaram atrás dela, como se ela os estivesse exibindo de propósito. Oh meu Deus, você está definitivamente em má forma. Gil, como está se sentindo agora? Uma grande parte de seu decote era visível em uma parte aberta da camisa. Ela usava seu uniforme de forma casual e se enfeitava com um elástico, decisões semelhantes às de um gyaru ou delinquente. Espere um pouco. Era correto chamá-los do mesmo tipo de coisa? Ao redor de Clarice estavam seus seguidores sorridentes. No entanto, sua expressão facial mudou para uma de confusão quando ela viu que Angie também estava aqui. Gil fechou os olhos. Talvez ele não quisesse ver sua noiva completamente mudada. No entanto, eu achava que isso combinava com ela. Eu gostava tanto de alunos bonitinhos do quadro de honra quanto de gyarus. Clarice, então isso foi mesmo obra sua? Clarice gritou para Gil, que conseguiu adivinhar o que aconteceu. Sim, é isso mesmo. Você me jogou fora, e agora eu vou fazer você sofrer com experiências ainda mais amargas daqui para frente. Eu nunca vou lhe perdoar. Era assustador ver uma beldade como Clarice entrar em um ataque de fúria. Ela tinha uma aura de gelar o sangue e parecia uma pessoa diferente de antes. A raiva de uma mulher bonita é realmente intensa, não é? Leon, o que você está dizendo? Fale sério. Enquanto eu fechava minha boca em resposta à exigência de Lívia, Angie deu um passo à frente para encarar Clarice. Eu preferiria que você ficasse quieta no consultório médico. Além disso, Clarice, eu entendo seus sentimentos, mas o que você fez durante a corrida não foi uma falta grave. Em resposta ao olhar de Angie, Clarice deu um passo para trás enquanto sorria. Era ainda mais assustador ver Clarice daquele jeito, com seu cabelo desgrenhado. Não seja tão presunçosa. Cheguei até aqui porque você não foi capaz de manter o controle sobre Sua Alteza. Ficava furiosa quando eu não fazia nada e mesmo assim era expulsa como você. Eu tinha vontade de gritar o tempo todo. Um sulco apareceu entre as sobrancelhas de Angie. Para dizer a verdade, Angie era bastante temperamental. Ela reagia instantaneamente quando estava agitada. No entanto, ela havia se acalmado recentemente. Talvez fosse por causa do tempo que passava com Lívia. E daí? Você estava planejando ser a heroína de algum tipo de peça de teatro? Foi muito chamativo de sua parte ir tão longe a ponto de trazer seus servos exclusivos. Posso ver agora que sua graciosidade de antes era apenas um artifício. O que você sabe? Quando os dois pareciam estar prestes a se enfrentar, os seguidores de Clarice intervieram. A pessoa que ela estava enfrentando era a filha de um duque. Ela não era alguém de quem se quisesse fazer um inimigo. Isso significaria problemas até mesmo para os seguidores. Sentiu um pouco de simpatia por eles. Clarice olhou para Gil, que ainda estava com os olhos fechados e não olhava para ela. Gil estava se certificando de não olhar para o rosto de Clarice. Será que ele realmente refletiu sobre o que aconteceu? Afinal de contas, os eventos que aconteceram foram por causa dele. Algo tinha que ser feito a respeito. Não apareça em uma partida da próxima vez. Vamos bater em você na frente do público. Vou me vingar de você de agora em diante. Você estará chorando e implorando por perdão. Mas eu nunca vou perdoar você. Parecia que ela realmente estava com raiva. A reação de Gil foi tranquila. Se isso vai acalmá-la, então faça o que deve fazer. No entanto, se você fizer algo com a Marie ou com os outros, eu nunca o perdoarei. Embora Marie estivesse completamente invisível para os dois, a menção de seu nome fez com que os olhos de Clarice ficassem injetados de sangue, e ela então olhou para ela. Marie reagiu com um pulo, mas parecia que ela estava agindo, como se algum tipo de interruptor tivesse sido acionado dentro dela. Essa pessoa era exatamente como a minha irmã de minha vida anterior. Eu ficava muito irritado ao vê-la por perto. Nada resultará de vingança. O importante é que,
Como se você soubesse do que está falando. Não vai dar em nada? E daí? O que há de errado nisso? Ah, me desculpe. Ao ouvir as palavras forçadas de Marie, Clarice perdeu a paciência. Isso era natural. Qualquer um perderia a cabeça ao ouvir a pessoa que roubou seu noivo dizer isso. Angie também olhou para Marie com ódio. No entanto, Julian apareceu para ficar no caminho entre as duas. Já chega. Não olhe para Marie desse jeito, Angelica. Minhas desculpas, Vossa Alteza. Depois que Angie se desculpou, Julian se virou para Clarice. Esse cara estava emitindo uma aura de realeza, a ponto de eu sentir inveja disso. Clarice, eu entendo se você não perdoar o Gil. No entanto, peço que você pare com esse tipo de conduta. Clarice, lançando seus olhos para baixo enquanto fazia um sorriso sinistro, parecia um pouco estranha. Então é isso que você vai dizer, Vossa Alteza? Sabe quantas pessoas você está deixando infelizes por causa de apenas uma mulher? Não é só a Angelica. Sabe o que as pessoas estão dizendo pelas costas dos outros noivos e de mim? Você não saberia. Não há como nenhum de vocês saber. De fato, havia pessoas que ficaram infelizes com o objetivo de Marie de criar um harém invertido. Parecia que o mundo de um otome game era realmente cruel. Enquanto eu pensava nisso, Julian parecia ter um rosto triste. Eu sei que não temos o direito de dizer nada. No entanto, isso não significa que você pode continuar fazendo isso. Você não vai melhorar desse jeito. Em seguida, falei sobre meus pensamentos. Essas são as palavras que eu esperaria de um ikemen. É muito interessante ouvir a persuasão de um rapaz que foi seduzido por Marie para jogar fora sua noiva. Afinal de contas, sua dignidade é o que há de mais importante para você. Leon, não. Você não pode dizer coisas como essas. Não. Lívia parecia fofa quando disse não, enquanto fazia um gesto de abanar o dedo. Normalmente, isso era reservado para pessoas perversas como a Marie, mas eu não me importava de estar recebendo isso, pois havia um certo charme nisso. O charme do protagonista era tremendo. Assim, Julian olhou para mim quando ouviu o que eu havia dito. Decidi fechar a boca e olhar para o outro lado. Clarice se virou. Se você aparecer na próxima partida, nós o esmagaremos. Mesmo que não apareça, vamos destruir seu substituto. Vou dar uma lição em todos vocês. Eu nunca vou perdoar vocês. Clarice saiu enquanto dava uma risadinha. O clima no consultório médico estava em seu pior momento. Suspirei. Agora parece que não haverá substituto para a próxima corrida. Ninguém gostaria de assumir esse papel. Assim que eu disse isso, Gil tentou se levantar com seu corpo machucado. Gil, pare. Julian o segurou na cama, mas parecia que Gil pretendia participar. Solte-me, Sua Alteza. Ninguém vai se machucar se eu for embora. É a escolha óbvia a se fazer. A escolha mais óbvia teria sido eles não terem rompido o noivado. Não adiantava chorar sobre o leite derramado, mas eu queria reclamar. Originalmente deveria haver algum tipo de final feliz em que Lívia decidisse com qual dos 5 alvos de captura iria concordar. Agora que os 5 foram deserdados, eles tinham poucos apoiadores. Eu não podia prever o que aconteceria no futuro. Eu só podia me preocupar com o futuro desse otome game. Antes que eu percebesse, os membros do comitê executivo da turma do primeiro ano estavam olhando para mim. E quanto ao Baltfault? Sua habilidade mal se qualifica para ser um participante, certo? Se alguém está sendo espancado, não seria melhor que isso acontecesse com esse cara do que com o Gil? Quando uma infinidade de rostos me encarou dentro do consultório médico, Angie deu um passo à frente como se fosse me proteger. Não tente fazer o Leon participar. Você realmente espera que ele vá depois de saber o que vai acontecer? Sinto muito, mas os alunos do primeiro ano terão que se retirar. Ao ouvir isso, Marie levantou a voz. Ela estava em pânico. Espere. E o prêmio em dinheiro? Angie olhou para Marie com um olhar que poderia matar alguém. E quanto a isso? Você realmente quer machucar mais pessoas só por causa disso? Comecei a me sentir aliviado depois que Angie apresentou um bom argumento. Eu não pretendia participar, mas se eu fosse forçado a ir até lá, o local com certeza ficaria empolgado querendo me ver levar uma surra. Eu definitivamente não estava participando. No entanto, mas há a questão de sua reputação, Angelica. Certo. Seria um problema se o representante da classe não preparasse um substituto. Qualquer um está bem, basta levar alguém até lá. Enquanto eu inclinava minha cabeça, Marie tentou me fazer participar. Essa pessoa era meio sem vergonha.
Irritava-me lembrar das minhas irmãs desta vida e da minha irmã mais nova da vida anterior. Certo. Se você não participar, aquela mulher ali estará em apuros. Certo, Julian? Certo. Afinal, Angelica é a representante da classe para os alunos do primeiro ano. Se ela não conseguir preparar um substituto, isso colocará sua capacidade em questão ou afetará sua reputação. Quando olhei para Angie, ela deu um sorriso preocupado. Não se preocupe comigo. Não há necessidade de você se machucar. Não posso incomodá-la mais do que já incomodei. Mas isso foi um pouco problemático para mim. Em primeiro lugar, porque era a responsabilidade da Angie encontrar um substituto. Além disso, se era alguém que deveria representar a classe, então a Julia não estava bem? Se a reputação dela estivesse em jogo, não importava quantas vezes eu caísse, isso ainda não teria me incomodado. De qualquer forma, era um problema se a reputação de Angie caísse. A Angie acabaria se metendo em problemas em um esforço para me proteger. Eu não podia permitir isso. Afinal de contas, eu devia um favor ao papai da Angie. Apesar de ter brigado com Julian, que era o príncipe herdeiro na época, eu estava bem, pois o pai de Angie me protegeu. Graças a isso, tive o resultado bizarro de ser promovido. Deixando isso de lado, do ponto de vista do pai de Angie, a reputação de sua filha havia sido prejudicada pelo que eu fiz. E daí se eu fizesse o que Angie disse? Ele com certeza ficaria furioso. Provavelmente ficaria ressentido comigo. Eu participarei. Lívia ficou surpresa. Angie estava com os olhos arregalados. Leon, se você está sendo simpático. Não é simpatia. Faça os procedimentos imediatamente. Depois disso, prepare uma bicicleta. Quando eu disse isso, alguém do comitê executivo disse: tudo bem, vou avisar a todos, enquanto saía do consultório médico. Eu me perguntava se eles iriam contar a todos que eu estava prestes a ser espancado. Leon, você não está sendo precipitado? O rosto de preocupação de Lívia estava radiante. No entanto, teria sido ruim se eu não participasse. Imprudente? Que bobagem. Trata-se de orgulho. Angie tinha uma expressão preocupada e parecia que queria me impedir de participar. Sim, você não pode. Muitos dos seguidores de Clarice são excelentes no manuseio de motocicletas aéreas. O vencedor do prêmio do ano passado foi um garoto que, por acaso, era um de seus seguidores. São pessoas que se divertem muito e fazem tudo o que podem quando têm vontade. Mesmo assim, há momentos em que é preciso agir. Angie e Lívia pareciam ter desistido de me impedir depois de ver meu espírito. Leon, e se você está indo tão longe, então não há muito mais que possamos dizer. Estarei orando por sua vitória. Eu também vou torcer por você. Estarei torcendo por você, Leon. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Afinal, com isso, o pai da Angie não ficaria bravo. Se ele ficasse bravo, eu estaria morto. Marie ficou encantada. Se você está acordado, então não há problema. Eu ficaria feliz mesmo se você perdesse. E se ganhar, o prêmio em dinheiro será meu. Sim, está tudo bem. Eu poderia ter sido perdoado se tivesse batido com o punho no rosto dela naquele exato momento. Certamente foi graças a Gil que fui impulsionado para a corrida final. No entanto, eu não os perdoaria se eles planejassem ficar com todo o prêmio em dinheiro. Quando Gil olhou para mim, ele baixou os olhos, parecendo irritado. Será que ele me odeia? Eu também o odiava. Eu o odiava. Parece que agora é com você. Vá em frente e chore lágrimas de alegria, seu verde astuto. Considere isso como uma dívida. Eu dei um leve sorriso ao dizer isso. Isso provavelmente se tornará uma dívida enorme. Não me importo com isso, já que vou pagá-la em breve. Deixei o consultório médico para preparar uma moto aérea para minha participação. Lucian, nós temos trabalho a fazer. Tudo bem, mestre. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.